Glória a Deus. Esse dia chegará, meus irmãos. O povo escolhido estará com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por toda a eternidade, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Glória a Deus. Esse dia chegará. Mas para esse dia chegar, nós temos uma missão. Nós precisamos testemunhar desse Evangelho. Precisamos pregar esse Evangelho em todo o mundo, a todas as nações, para que então Cristo venha. E nós, como povo escolhido, saímos daqui para fazer isso, testemunhar do Deus da salvação, do Evangelho, da redenção. Ao longo dos anos, nós temos feito isso como igreja, e nós temos um momento agora, um ato de gratidão. Eu convido o Apolônio para vir aqui à frente. Nós queremos agradecer a Deus pelos 50 anos que Ele nos tem dado, mas queremos agradecer a Deus o privilégio de fazer parte da história de uma igreja como a Igreja Presbiteriana Manancial. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, esta é mais uma noite de alegria. Conforme programação já distribuída, durante todo este ano receberemos a visita das igrejas filhas e netas da IPBSB, dando graças a Deus pelos 50 anos de nossa comunidade. No mês de março estiveram conosco a Igreja Presbiteriana Nacional e a Igreja Presbiteriana Betânia. Em abril, a Igreja Presbiteriana do Lago Sul. E hoje, a sua filha, Igreja Presbiteriana Manancial. A semente da Igreja Presbiteriana Manancial, neta da IPBSB, foi plantada no coração das irmãs Neuza, Terezinha, Elma e Darcy, mulheres corajosas que aceitaram o desafio de evangelizar crianças debaixo de árvores no setor habitacional Tororó. Com o crescimento da obra, a IPLS designou o reverendo Dirceu Martins Gomes para pastorear a congregação. E o reverendo Helder? Ele chegou por lá, por volta de 2002, já seminarista. Em 2005, foi ordenado pastor e daí passou a conduzir o rebanho. Anos após, apoiada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, a Igreja Manancial foi organizada e instalada no dia 31 de outubro de 2010. Seu primeiro pastor foi o reverendo Helder Rodrigues de Souza, que iniciou os trabalhos com 65 valorosos membros fundadores. Seu quadro atual conta com 350 membros entre comungantes e não comungantes. Em nossa Bíblia comemorativa está registrado a história também da Igreja Presbiteriana Manancial, neta da nossa. Só que hoje ela já tem a sua história. Vamos deixar agora que as próprias irmãs pioneiras, Neuza, Terezinha, Elma e Darcy, pioneiros do trabalho com as crianças no bairro de Tororó, relatem em vídeo, juntamente com o reverendo Helder, como tudo começou. Quando eu passava em frente aqui, o asfalto ali na DF-140, e via as crianças saindo 11h30 da manhã, no sábado, 50, 60 crianças, eu fiquei meio assim, mas o que está acontecendo? Por volta de umas 5, 6 vezes que eu encontrei todas essas crianças ali na pista, no sábado, eu comecei a sentir que a gente tinha que evangelizar. Como eu não era professora de criança, eu recorri a Neuza. Aí eu fui lá, falei com ela, você me ajuda a gente começar um trabalho de evangelização com criança? Acumulou tanta gente, nem ela entendeu isso, né? Os pais começaram a ficar curiosos, começaram a ir com as crianças, e de repente a Teca pediu ajuda para a Igreja do Lago. Mas eu vim só para ensinar o caminho para ela, uma vez só. Porque ainda era mato, era poeira, era assim, na época da seca era uma proeza. Uma vez a gente voltou sem farol, uma vez a gente seguiu atrás do ônibus para poder enxergar a estrada. E a outra vez o Beto dirigia
corcel e eu alumiava com a lanterna, de verdade, para ver se ele enxergava a estrada. Era até romântica a história, sabe? E eu vim e gostei do trabalho e fiquei. Quando nós chegamos aqui e vimos a alegria das crianças, o interesse das crianças e dos pais, a gente não teve coragem de dar as costas. Nós começamos a nos envolver. Deus ia sempre confirmando, porque as dificuldades eram muitas. As crianças vinham a pé, depois a gente levava em casa, mas nós tínhamos carros pequenos, então às vezes você levava 10, 12 crianças no carro, depois voltava. Então assim, uma sempre trouxe. Força pra Então outra. realmente a gente formou um quarteto que conseguiu, né, ir adiante até a chegada do pastor Helder, que foi assim um grande impacto aqui pra gente, porque ele veio com muito amor, com muita dedicação, ainda seminarista. O que mais marca a gente, que lembra pelo menos comigo, é assim, quando a gente fazia principalmente o Dia das Crianças, dessas crianças muito carentes, então a gente alugava brinquedos e oferecia um lanche bom, um bolo, muita brincadeira para eles, junto com o evangelismo. E essas crianças, às vezes, no final da tarde diziam: tia, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Isso não tem preço. Você dá um pouco do que você tem para fazer alguém feliz. Não tem preço. E quando eu cheguei aqui, eu vi crianças muito carentes e eu fiquei muito emocionado vendo aquelas crianças cantando cânticos ao Senhor. E quando na hora do ofertório, as pessoas, os adultos iam colocar suas, literalmente, moedas. A gente escutava o gasofilácio, as moedas caindo. E aquilo foi realmente muito impactante no meu coração e da minha esposa. Tinha crianças que amarravam sacola, amarrava plástico, trapo, assim, pano velho no pé, para não queimar o pezinho no asfalto. O maior desafio foi ensinar as pessoas que o maior pão não é o leite ou uma cesta básica, mas o pão espiritual. Essa igreja era quase que um projeto social. E as pessoas estavam vindo aqui, rapidamente percebi isso por uma questão do alimento, do pão de cada dia. Depois de um tempo eu resolvi suspender muito das cestas básicas, mais ou menos um terço, um pouco mais das pessoas que estavam congregando aqui pararam de vir para cá. E eu sabia, tinha convicção que eu tinha que continuar naquela linha de conduta, porque é aquilo que Cristo nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas do Senhor. Muito emocionada quando vejo aquele mundão de crianças lá na frente e imaginar que eu comecei com meia dúzia, né, de criancinhas. Então aqui foi com muito suor e com muita lágrima que Deus me ensinou a ser um pastor. Mas Deus estava no controle. Todo momento a gente sentia isso, né? Esse amor. Eu vejo o futuro com muitas vidas sendo restauradas. Eu desejo profundamente que as pessoas tenham sede de Deus, que as pessoas vivam Deus acima de tudo, que Deus seja o sonho, a motivação, o porquê, a razão de ser. Então eu vejo uma igreja que cresce nessa fidelidade, nesse compromisso, em que melhor é dar do que receber. É melhor amar do que buscar um reconhecimento próprio. Eu vejo Deus fazendo coisas grandiosas e eu creio ainda que nós veremos o sobrenatural de Deus, porque assim Deus tem prometido e Deus irá fazer. Faria tudo de novo, porque valeu a pena. Valeu a pena. E está valendo ver o crescimento Amém. dessa igreja. Povo liberto, salvo, santo, confiante é o povo que para ouvir o Deus da palavra. Nós estamos celebrando o jubileu da Igreja Presbiteriana de Brasília e durante todo o ano temos convidado os nossos queridos irmãos, fruto do trabalho de irmãos na história da Igreja de Brasília. Igrejas que foram plantadas como fruto do trabalho de irmãos desta igreja. Já recebemos igrejas mães e agora igrejas filhas das mães ou netas da Igreja Presbiteriana de Brasília. Hoje recebemos o pastor Helder Rodrigues, pastor da Igreja Presbiteriana Manancial, que é filha da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, filha da Igreja Presbiteriana de Brasília. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui, receber o grupo. Vou deixar que ele apresente aqui a esposa dele, o grupo. Eu quero apenas orar com ele e nós vamos assim
atentos, ouvir o que Deus tem ao nosso coração. Pai, estamos aqui por Tua graça e é confiados nela que nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Seja essa noite de edificação do Teu povo, seja também essa noite de salvação daqueles que ainda não pertencem ao Senhor. Usa o Teu Filho com graça, poder e autoridade que vem do Senhor, que Ele fale aquilo que está no Teu coração ao nosso coração, pois o que nós precisamos ouvir nessa noite o Senhor sabe muito bem e nós queremos ouvir da parte do Senhor. Usa o Teu Filho, que Ele diminua e que Jesus Cristo apareça para a glória do nome do nosso Senhor. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Obrigado. Que a bondosa graça deste Deus que nos chamou com laços de amor e benignidade repouse sobre a sua vida. De uma maneira assombrosa, o Senhor nos resgatou. Ele morreu por nós quando éramos pecadores, inimigos de Deus, avarentos, cobiçosos, odiosos. E Ele morreu na cruz do Calvário por você, por mim, por cada um de nós. Este resgate não tem preço, esta salvação, segundo a benevolência e a bondade de Deus, nos constrange e nos impele a querer anunciar e viver este Evangelho com todo o nosso vigor e toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque para isso nós fomos chamados, para o louvor da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar nesta igreja, é com muita alegria que estamos aqui, reverendos, que a presença de Deus inunde o coração de vocês neste dia tão especial, este ano tão especial para esta igreja. Eu quero apresentar a minha esposa, a minha melhor parte. Apenas que vocês não vão ouvi-la hoje. Queria chamar a Lara, ficar de pé, por gentileza. Essa mulher linda que está do lado da minha sogra, Dona Carmen, por favor. Dona Carmen, fique de pé também. Tem que louvar a Deus pela minha sogra, né? Deus abençoe. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos abrir a palavra de Deus com alegria, igreja, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Vamos abrir a Bíblia com alegria, igreja. Isso. Efésios capítulo 4, verso 1. Efésios capítulo 4, verso 1. A palavra do Deus eterno declara a cada um de nós: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente comigo, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor,
Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo comigo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação da parte, cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Muito obrigado por esta palavra santa, por este momento santo, por este povo santo, por este projeto santo. Estamos na Tua casa e na Tua presença, Senhor. A Tua graça é melhor do que a própria vida, e nós rendemos graças e louvores e adoração ao Teu santo e glorioso nome. Alargue a nossa mente, o nosso psique, as nossas volições, o pulsar do nosso coração, para que sejamos um e para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou. Importa que diminuamos, importa que mortifiquemos a nossa própria carne, porque a carne não produz nada de bom, mas o Espírito vivifica e nos traz este espírito de unidade, de comunhão, de congraçamento. Abençoe a todos que nos ouvem de uma maneira especial e bendita, segundo o poder do Teu nome e as benevolências eternas de um Deus eterno e santo que nos chamou pelo próprio nome em Cristo Jesus. Amém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esta liberdade significa viver debaixo de um jugo suave e leve do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós andamos neste caminho santo, neste caminho da verdade, nesse caminho da justiça pelo qual o Senhor nos chamou, Ele nos chamou então para sermos santos e livres. E isso implica, e aqui há um grande paradoxo neste processo, morrermos para nós mesmos, subjugarmos o nosso eu diuturnamente, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifeste sobre as nossas vidas e para que possamos exalar o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo faz um apelo a cada um de nós, que nós possamos viver de uma maneira digna pela qual ele nos chamou para vivermos uma vida santa e bendita na presença dele, juntamente com os irmãos, e proclamando em tempo e fora de tempo este evangelho genuíno e puro do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é um Deus relacional, um Deus pessoal, um Deus que nos chama pelo nome e um Deus que nos ensina o preceito maior da existência, adorá-lo acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, a vocação e a missão precípua de todos nós é vivermos, meu querido, para a glória de Deus e sermos um para a manifestação e a virtude daquele que nos chamou com laços de amor e benignidade. Nós somos seres sociais, nós somos seres relacionais e nós somos seres adoradores. Ou nós somos adoradores ou somos idólatras. E à medida que nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos manifestando esta adoração à glória de Deus, mas à medida que entesouramos para nós os nossos desejos, nossas vontades, as nossas volições contrárias à palavra de Deus, nós estamos entesourando riquezas que as traças corroem, os ladrões roubam. A bem da verdade, meus queridos, é que cada um de nós manifestamos a nossa espiritualidade por meio dos nossos relacionamentos. Você quer medir a nossa fé? Ela é possível e ela é tangenciada à medida que nós manifestamos os nossos relacionamentos. Se você sentar num gabinete pastoral e falar como é o seu relacionamento de uma maneira verdadeira e genuína com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu chefe, com seu subordinado, com seu irmão da igreja, então nós vamos falar o grau de espiritualidade que você tem. O chamado que Deus nos dá é um chamado, e esse é um paradoxo, de sermos prisioneiros em Cristo e somos chamados para viver em comunhão para a glória de Deus. Esse chamado se dá de vivermos como prisioneiros de Cristo, significa tudo que fizermos, pensarmos e agirmos é para o louvor e a glória de Deus, e não é por outra razão que a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, representantes de Deus nesta terra para manifestar a boa vontade de Deus. Meus amados irmãos, somos chamados para viver nesta unidade, nesta comunhão. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: por que tantos de nós degladiamos uns com os outros? Por que tantos de nós brigamos e somos tantas vezes, querido, tardios em perdoar, mas
somos rápidos em levantar os nossos desejos, a nossa justiça condenatória, é porque existe muito do nosso eu caído ainda em nós. O Senhor é um Deus da unidade. A unidade é uma marca do Espírito, e o texto diz enfaticamente e claramente: empenhe-se, esforça-te para preservar a unidade do Espírito. A unidade é uma vocação do Espírito, a unidade é uma vocação do Pai, a unidade é um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Trindade está envolvida neste projeto lindo e pessoal de um único Deus que se manifesta em 3 pessoas, numa perfeita harmonia de convivência. Engrandecido seja o Rei de toda a glória, porque Deus te fez único. E essa individualidade que Deus nos fez, essa personalidade única e singular que Deus nos fez, meu querido, não vai nos levar a ter uma vida só, ou uma carreira solo, ou vivermos à margem de uma coletividade, não, porque em Cristo e por Cristo e para Cristo, o Senhor nos ensina que na diversidade nós podemos e devemos ter a unidade. O apóstolo Paulo diz que há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus e um só Pai, que é tudo em todos e para todos. Deixe-me reafirmar esta verdade ao seu coração. A nossa espiritualidade revela, a nossa comunhão, revela a nossa espiritualidade. Analise efetivamente como são os seus relacionamentos interpessoais, porque se existem muitas guerras entre nós, é porque existem muitos conflitos na alma. Mas quando Cristo, Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, inunda o nosso coração de uma esperança indizível e de verdades e valores imutáveis, então o meu relacionamento com o meu semelhante será radicalmente transformado segundo o fulgor da palavra de Deus e mediante o Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo, ele faz um apelo a cada um de nós: rogo-vos que andeis em unidade. Mas por que é difícil, tão difícil, estarmos emparelhados, seja numa igreja, ou dentro de casa, ou no local de trabalho? E o texto ele é muito claro e enfático, meu querido, quando ele nos ensina que a grande dificuldade, no versículo 2, ele nos ensina que para que nós vivamos esta unidade, nós precisamos ser, diga comigo, humildes. Aqui está a arma mais letal contra os relacionamentos: o orgulho, o amor excessivo de si mesmo. E à medida que somos orgulhosos, nós exigimos e culpamos e condenamos os outros, porque os outros têm que nos submeter, os outros têm que nos servir, os outros têm que fazer do nosso jeito, os outros têm que fazer do jeito que eu gosto, porque afinal de contas eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais charmoso, eu sou o homem da casa, eu sou o sacerdote. E no fundo, nós estamos cheios de nós mesmos, mas à medida que nós desnudamos o nosso eu, e à medida que entendemos quem é Deus e quem nós somos, e eu não sou melhor do que ninguém, e tampouco eu sou inferior a ninguém, nós somos iguais e semelhantes, um corpo, irmãos, em Cristo para a glória do Senhor. E a Bíblia diz que não existe judeu, não existe grego, não existe escravo, não existe senhor, não existe homem, não existe mulher, todos nós somos um em Cristo. Então, por que existem tantas diferenças entre nós, socialmente falando, economicamente falando, de raça, de crédulo, meu querido? Ah, meus amados, quanto mais humilde nós formos, mais facilmente vamos nos relacionar, menos vamos brigar, mais vamos aceitar o outro, mais palatável, me permita essa expressão, seremos uns com os outros. Esse texto continua nos ensinando, no versículo 2, que nós devemos ter a humildade e a mansidão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que mansidão é a suavidade dos fortes. É ter o domínio próprio de si mesmo, dos nossos impulsos. Então nós vamos nos dominar os nossos ímpetos e as nossas emoções, muitas vezes carnais, e a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E à medida que nós somos mansos, nós atraímos as pessoas. Jesus era manso,
e humilde de coração. E o oposto disso é orgulhosos e irados. Todo homem irado, no fundo, é um homem orgulhoso. Toda mulher irada, no fundo, é uma mulher orgulhosa. Esse texto, então, está nos impelindo a termos um chamado de unidade. Nós estamos falando, à luz da Bíblia, que o grande desafio para vivermos unidos é que precisamos ser humildes, mansos e pacientes. Aqui está o alicerce que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que ele diz que o amor é bondoso e paciente. É ter a resiliência necessária de aguardar e esperar e se sujeitar às diferenças e os pecados do outro, não agindo, querido, na carne, mas vencendo o mal com o bem. A paciência nos constrange. E quantos de nós somos impacientes e somos irados e não entendemos por que então temos relacionamentos tão superficiais e frios diante do nosso semelhante? E ele ainda traz um outro aspecto nesse texto. Ele diz com toda humildade, mansidão, com longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros. Suportar as diferenças. Quando é diferente, nós já temos a tendência de não aceitar, de fechar o nosso coração. Jesus amou os pecadores. Jesus amou os diferentes, os marginalizados, os pecadores. O Senhor é o mestre da vida. E por isso ele atraiu tantos a si próprio, porque ele era um homem que suportava. Meus amados irmãos, a unidade é um excelente termômetro para revelar o grau da nossa espiritualidade. Muitos de nós somos rápidos em brigas, em romper, e esquecemos que o elo da unidade, que é por meio do Espírito e da sua palavra, vai requerer de nós a humildade, a paciência, a longanimidade e suportar uns aos outros. E esta é uma reflexão que nós devemos fazer constantemente. Jesus Cristo morreu para que sejamos um. E para que o mundo creia e saiba que nós fomos enviados, o Senhor, então, conclama a nós. Assim como Jesus foi com o Pai, nós devemos ser um com o Senhor e um com o outro, para que o mundo entenda a mensagem que nós temos, genuína e verdadeira, a mensagem do amor. A mensagem aonde somos transformados e podemos viver este evangelho tão extraordinário. Somos prisioneiros do Senhor, vocacionados para vivermos em comunhão por meio da unidade e por meio do exercício dos dons. No versículo 7, o apóstolo Paulo então declara: a graça foi concedida a cada um conforme, a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, ele declara que ele distribuiu no seio da igreja graciosamente, poderosamente, generosamente, dons e talentos diversificados a cada um de nós, para que vivamos esta interdependência. Se é cristão, tem o Espírito da verdade. Se é cristão, existem dons. Se é cristão, nós recebemos dons do Senhor para a manifestação da glória de Deus. Não pode existir um cristão sem dons. Não pode existir um cristão sem um chamado. Não pode existir um cristão genuíno que não viva, querido, a unidade do corpo de Cristo. E é interessante porque o apóstolo Paulo faz essa analogia em que, e a ideia que ele traz aqui de uma ilustração, é que quando um general em Roma vencia uma batalha, e nós sabemos o quanto Roma valorizava os seus soldados, os seus generais, eles chegavam em Roma com grande pompa e pose, então parte dos despojos era distribuído ao povo de Roma, aos cidadãos romanos, como mostra de que eles estavam subjugando outros impérios e, portanto, eles estavam distribuindo parte da riqueza, da glória do imperador de César. Então, o apóstolo Paulo usa esta expressão que Jesus Cristo, ele morre e ressuscita, e agora ele vai dar aos homens, às mulheres, a cada um de nós,
o despojo do triunfo sobre as trevas, aquele que venceu a morte, então ele triunfantemente, Jesus Cristo, derrama dons e talentos ao corpo de Cristo. Ele concedeu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, pastores e mestres. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo é que todo cristão tem dons e Deus deu no seu corpo dons, e estes dons vão nos levar a uma missão, vão nos levar a uma vocação, vai nos levar a uma vida ministerial. O que é um ministério senão o ato de servir? E como nós servimos, senão o Senhor nos dá primeiro? De graça recebemos, de graça damos. E à medida, meus amados, que nós servimos uns aos outros, nós somos tratados e transformados. Honestamente, eu desconheço uma maneira melhor de crescermos na fé e na maturidade. Eu desconheço uma maneira melhor de crescermos na fé e na maturidade do que sendo um instrumento de Deus nas mãos de um Deus vivo, sendo usado pelo Senhor por meio dos dons da vocação que Deus nos deu para servir na casa de Deus e no seu reino. Note que no versículo 16 desse texto, diz que de todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está dizendo é que um corpo edificado e ajustado é um corpo que cada membro, cada parte da igreja exerce os dons e a vocação pelo qual foi chamado para a edificação dos santos e para a manifestação da glória de Deus. Não existe nenhum cristão que não tenha dons. Reafirmo, se é cristão, tem dons. E se tem dons, é a capacidade sobrenatural e espiritual que Deus nos deu para edificarmos uns aos outros, para nos entregarmos e nos doarmos em amor, para que possamos, meu querido, trazer edificação, consolo, orientações, exortações ao povo de Deus, para a glória de Deus. Mas quantos de nós falamos, não, pastor, mas a igreja aqui, ela já tem muitos ministérios e muitos membros em cada ministério, e nós não podemos confundir o exercício na casa de Deus com cargos oficiais ou formais que se fazem necessários por uma ordem no corpo de Cristo. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. É a pergunta que eu te faço hoje. Você poderia erguer o seu coração diante de Deus e dizer: aqui estou eu, Senhor, pequenino como sou, mas totalmente disponível, Senhor. Alguns anos atrás, estávamos fazendo uma consagração, Deus falou profundamente ao meu coração, eu chorei demais nesse dia, estávamos numa consagração, e Deus falou firmemente ao meu coração: as pessoas não estão disponíveis para mim. Não estamos disponíveis para o Rei da Glória? Não estamos disponíveis para o Senhor de toda a verdade, de toda a justiça? É porque estamos desejosos demais de entesourar tesouros para nós mesmos, segundo as nossas vaidades e cobiças, e por isso dizemos que não temos tempo. Quantos de nós dizemos que não temos tempo, sendo que tempo é uma questão de escolha? Então, quando você diz que não tem tempo para servir ao Senhor, você está efetivamente colocando aonde está o seu coração. Nós não podemos e nem devemos enterrar os nossos talentos, porque nós vamos prestar contas ao Senhor da glória de todos os dons e talentos que Deus nos deu. Meus amados irmãos, eu quero concluir com esse último tópico em que a palavra do nosso Deus eterno está nos chamando à unidade, está nos chamando para exercer os dons pelo qual o Senhor nos chama e está nos chamando para um crescimento.
No versículo 12, ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Bom é crescer. De glória em glória nós somos transformados segundo o fulgor do nosso Deus. A luz do justo é como a luz da outrora, que a cada dia mais vai brilhando até chegar a dia perfeito. Eu falava com o reverendo Weber agora, meu filho está passando aqui agora, tem 9 anos de idade, e nós vemos o crescimento dele físico, intelectual, emocional, é uma criança, e é natural que assim o seja. E como é edificante para nós vermos os nossos filhos começarem a fazer perguntas mais difíceis e comentários mais apropriados, de perder um pouco da sua meninice e aprender a se sujeitar e a obedecer e fazer o quilômetro extra. Como que um pai fica feliz? Tem crentes que passam ano após ano, mudam de ano, mas o seu coração permanece amargurado em brigas homéricas com a sua esposa, com seu marido. Suas ladainhas permanecem as mesmas, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 anos. Meus amados, este evangelho é um evangelho de transformação. Este evangelho é um evangelho do poder de Deus, aonde o apóstolo Pedro diz que todas as coisas nos foram dadas pelo seu divino poder para a vida e para a piedade, pelo pleno conhecimento da palavra de Deus. Nós, presbiterianos, nos orgulhamos de termos muita luz na mente, mas muitas vezes nós temos conhecimento demais e pouca prática, pouca devoção, pouca piedade. Nos orgulhamos de conhecer a Bíblia, de começo ao fim, devemos prosseguir e avançar em conhecer esta palavra linda, mas Tiago nos enfático em declarar: não sejais ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Esse texto, então, está nos falando, querido, que somos chamados para o crescimento, e eu me refiro aqui tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista da igreja como um todo, e esse texto está dizendo que nós devemos preparar os santos, que nós devemos edificar os santos para que todos alcancemos esta unidade, a perfeita varonilidade de Cristo. Em outras palavras, vamos simplificar aqui para os jovens: se assemelhar a Jesus. Eu fico a pensar quanto que Deus vai tratando e nos trabalhando, Pedro tentando negar ao Senhor Jesus. Alguém se levanta e fala: não, mas ele fala como Cristo. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Deus ama aqueles que, querido, se entregam e se desnudam na presença dEle e entendam e creiam que o homem, à medida que vai crescendo, vai se tornando cada vez mais semelhante à glória de Deus. Até que todos cheguemos à maturidade na medida de Cristo. Então, no versículo 14, ele vai aqui elencar mais alguns elementos para que não sejamos mais como meninos. Por que vamos crescer? Para que não sejamos mais como meninos. Tem homem que casa e vive como solteiro. Um dia, conversando com uma moça da nossa igreja, seus 27 anos, pastor, o meu marido fica no PlayStation 3 horas, jogando. Eu falei: como assim? Pastor, ele fica lá. Eu falei: não, nem dá uns beijos em você não, moça? Isso aí foi brincadeira minha. Mas, na realidade, quantos de nós, querido, permanecemos com a mentalidade de solteiro, uma mentalidade mundana, ou tentando equalizar, querido, a glória de Deus, as verdades do reino de Deus, com a verdade única e singular deste evangelho. Este evangelho é um evangelho radical e que diz: aquele que mente, que não mente mais, o que furta, que não furte mais, o irado, que se domine. Engrandecido seja o nome de Deus, porque Deus, meu querido, vai se agradar a cada um de nós na medida que somos fiéis no pouco, e sobre o pouco Deus nos coloca, e sobre o pouco significa dizer e entender que somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo.
para que não sejamos como crianças, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Eu estou concluindo, e é importante nós entendermos que há uma diferença abismal entre você ler esta palavra e nós vivermos esta palavra. A Bíblia nos ordena a experimentarmos e comprovarmos como o Senhor é bom. Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Qual é a sua vida de devoção e oração? Tem homem na igreja que não dobra o joelho, não. Diante do Rei da Glória. A gente tem que pôr a boca no pó, nos humilhar na presença do Eterno, lavar a nossa alma, pedindo ao Senhor, esquadrinhe o nosso coração, sonda em mim, vê se há algum caminho impuro. Mas muitos de nós fazemos isso como um rito frio, desatrelado, de um arrependimento que dói o nosso espírito, porque o arrependimento precisa gerar esse constrangimento para a vida e para uma nova piedade. Como crescer, e aqui está um dos paradigmas mais extraordinários dos nossos relacionamentos interpessoais. E se você sair com isso no seu coração, com essa verdade bíblica, eu me dou por satisfeito neste momento. No versículo 15 ele diz, seguindo a verdade em amor. O amor não pode ser desatrelado da verdade, porque o amor é a própria verdade. Uma vez eu estava aconselhando um rapaz que tinha sido seminarista e ele ficou uns 15 minutos falando e crescendo, se agigantando diante da sua noiva, e foi uma situação até emblemática, porque à medida que ele crescia naquela cadeira no meu gabinete, aquelas moças de seus 1,80m, 1,75m foi murchando e ele crescendo, quanto mais ele crescia, mais ela murchava. Então ele estava dizendo o que ela fazia de errado, o que ela não deixava de fazer, e assim sucessivamente, quase como um promotor de justiça. E depois dos seus 15 ou 20 minutos, que eu não fiz nenhuma interrupção diante da sua fala, irada, belicosa, eu perguntei, toda essa verdade que você está sendo dita, ela é em amor? Eu vi um homem de seus 1,85m, 110 quilos, murchar naquele momento. A verdade em amor é que liberta e transforma as pessoas. Esta é uma das manifestações mais apoteóticas dos nossos relacionamentos. Todo relacionamento tem que estar pautado na verdade e no amor. Porque o amor, ele é verdadeiro. O amor não se alegra com a injustiça. Então ele está dizendo que nós, como Cristo, como corpo de Cristo, devemos crescer na verdade em amor. Por que você se ofende quando um irmão da igreja, então, te chama num canto, fala no pé do ouvido, com jeito, fala, olha, meu irmão, eu percebi essa sua fala, não é uma fala adequada, porque é cheio de ira, ou de murmurações, ou de fofoca. E você então se enerva, então você não aceita. Mas esse texto está dizendo que devemos crescer, e nós crescemos à medida que todo o corpo de Cristo exerce os seus dons para a edificação dos santos e para a glória de Deus. Que Deus possa achar em nós esse desejo de vivermos em unidade. Que Deus possa achar em nós esse desejo de exercer os dons. Que Deus possa achar em nós esse desejo de crescer e prosseguir em conhecer o Senhor e manifestar a benevolência infinita, o amor eterno do nosso Deus. Que Deus possa ter compaixão de nós e misericórdia de nós e entender que a sua e a minha espiritualidade se manifesta por meio de relacionamentos. Feche teus olhos.
Deus, aqui está a Tua palavra eterna que nos desafia e nos impele, nos impulsiona a irmos além de nós mesmos. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes como igreja estamos mornos, como cristão estamos mornos, vivendo ano após ano, sem deixar ser tratado, sem anelar em crescer e progredir. Estamos ensimesmados em nós mesmos, nos tornamos críticos de plantão da igreja, do outro, da esposa, mas temos uma vida tão rasa e superficial, de piedade, de quebrantamento, de choro, de pranto, de humilhação, de clamar pela Tua graça, de termos sede desta palavra eterna e santa. Sacuda-nos, Deus, nesta noite, alcance o coração daqueles que ainda não Te conhecem, na intenção e na compreensão que o Senhor é Rei e governa sobre todas as coisas. Nós Te abençoamos esta igreja, louvamos a Deus pela vida de cada um, e eu sei que nós podemos fazer mais para o Teu reino, para a Tua glória, amando e servindo uns aos outros conforme os dons e talentos dados pelo Senhor. Obrigado por este momento santo, por esta igreja santa, por os pastores desta igreja, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Muito obrigado.